Ministério da Fazenda confirma a volta da cobrança de impostos sobre combustíveis. E você vai ver também. Presidente Lula é vacinado por vice Geraldo Alckmin no lançamento da campanha nacional de vacinação. Banco Central retoma consultas a dinheiro esquecido e sistema volta a funcionar no dia 7 de março, com 6 bilhões de reais. Novo tremor atinge a Turquia e causa uma morte. O presidente do país se desculpa pela demora no socorro às vítimas do terremoto de 6 de fevereiro. Benzema, Messi e Mbappé concorrem a melhor jogador do mundo na premiação FIFA The Best que acontece em Paris. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O Ministério da Fazenda confirmou que está assegurada 100% da arrecadação da reoneração de combustíveis. De acordo com a pasta, a gasolina será mais onerada do que o etanol por ser combustível fóssil, mas os percentuais ainda não estão definidos. Presidente Lula acertou com sua equipe uma fórmula para voltar à tributação sobre a gasolina e o etanol, que mantém a posição do Ministério da Fazenda de arrecadar 28 bilhões até o final do ano. Ao mesmo tempo, a estratégia também atende aos pedidos da ala política e prevê uma volta gradual da cobrança de PIS e COFINS. Segundo um assessor presidencial, a tributação sobre gasolina e etanol não volta total de uma vez, mas a arrecadação prevista pela Fazenda será mantida. Ou seja, a reoneração não será integral a partir de março, mas a previsão da equipe de Fernando Haddad de arrecadar 28 bilhões de reais será mantida. A proposta, que ainda está sendo desenhada tecnicamente, fará mudanças na estrutura de tributos na cadeia produtiva de combustíveis. A fórmula a ser divulgada será baseada, segundo integrantes do governo, em 3 princípios: o da sustentabilidade ambiental, tributando mais o combustível fóssil, o social, penalizando menos o consumidor, e a econômica, garantindo a arrecadação extra de 28 bilhões de reais ao final do ano. Começou hoje a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 no Brasil. Além da cepa original do coronavírus, a atualização do imunizante agora também protege contra a variante Ômicron. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Nessa fase, o reforço do imunizante bivalente da Pfizer é voltado aos grupos mais expostos à doença e que tenham tomado pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid-19, sendo a última há ao menos 4 meses. Então, agora, são imunizadas as pessoas com 70 anos ou mais, quem vive em instituições de longa permanência, pacientes imunocomprometidos, que são aqueles cujo sistema imune não funciona corretamente, além das comunidades indígenas, quilombolas e também os ribeirinhos. Na próxima fase, que deverá começar na semana que vem, serão imunizadas as pessoas com mais de 60 anos, gestantes e mulheres que deram à luz há até 40 dias, além de trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência e a população privada de liberdade. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% da população-alvo com essa vacina bivalente, que é uma atualização dos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid e que tem o objetivo de aumentar a resposta imune contra as subvariantes Ômicron, além, é claro, de melhorar a proteção da população. E o vice-presidente Geraldo Alckmin vacinou o presidente Lula com uma dose de reforço bivalente da vacina contra a Covid durante o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação em Guará, região administrativa do Distrito Federal. A iniciativa do Ministério da Saúde prevê a retomada da confiança da vacinação por parte da população, além de ações para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde.
Na cerimônia estava presente a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Para Nízia, o movimento representa a volta do Zé Gotinha. As pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas já podem receber a dose a partir dessa segunda-feira. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, afirmou que mais 347 municípios do país terão autorização para começar a transmitir o sinal da nova rede 5G puro da faixa 3,5 GHz. Apesar da liberação, na prática isso não quer dizer que os municípios já terão um sinal ligado. Para que isso aconteça, as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz terão que solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações o licenciamento e ativações de estações de 5G nesses municípios. O prazo para as operadoras ativarem o sinal aos clientes é extenso e obedece um cronograma estabelecido pela Anatel, considerando o número de habitantes das cidades. Até o momento, 487 localidades com 86 milhões de brasileiros, que equivalem a 40% da população, obtiveram a liberação do 5G. As localidades que tiveram liberação hoje estão distribuídas em 23 estados. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. O irmão de um vereador foi morto a tiros na Baixada Fluminense. Jorge Rodrigo de Oliveira Fernandes, irmão do vereador Paulinho Juventude, foi executado com mais de 20 tiros em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Jorge tinha acabado de sair do trabalho e seguia para o carro dele quando foi abordado por um veículo com 3 homens fortemente armados, que desceram e dispararam diversas vezes contra a vítima. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando para identificar os autores e a motivação do crime. E a falta de ar-condicionado na frota de ônibus do Rio já virou novela. Mesmo com a obrigatoriedade da climatização nos veículos, os passageiros reclamam da temperatura dentro dos ônibus e da precariedade na estrutura. Na segunda quinzena de janeiro, os consórcios municipais deixaram de receber mais de 2 milhões de reais de subsídio por conta da falta da climatização da frota. Os que mais tiveram descontos foram Internorte, Transcarioca, Intersul e Santa Cruz. Apesar das reclamações, a Prefeitura considera que houve melhora no sistema com a volta de linhas desativadas e o aumento de veículos com ar-condicionado. Afirmam ainda que a previsão agora é monitoramento de 100% das frotas com a instalação de sensores que detalham a temperatura. Enquanto isso, o Carioca segue enfrentando esse problema antigo todos os dias. 3 adolescentes se feriram com a explosão de uma bomba caseira na comunidade Cidade de Deus, zona oeste do Rio. De acordo com as testemunhas, o grupo estava manuseando uma garrafa de vidro com pólvora quando o objeto explodiu. Os 3 foram levados a uma UPA da região. Uma menina já recebeu alta e os 2 meninos foram encaminhados para o Hospital Souza Aguiar. O estado de saúde deles é estável. Bom, eu fico por aqui. Desejamos melhora para os 2 rapazes e eu volto amanhã com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. E olha só, em manifestação ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal disse que concorda em transferir a pena de prisão do jogador Robinho para o Brasil e forneceu os endereços em que ele deve ser notificado. A justiça italiana condenou o jogador a 9 anos pelo crime de estupro e não cabe mais recurso. Como ele está no Brasil, foi solicitada na semana passada que ele cumpra a pena em território brasileiro. Agora cabe ao STJ analisar se a sentença italiana atende os requisitos para ser cumprida no Brasil. Nesses casos, é comum o MPF se manifestar a respeito. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, determinou a citação do jogador Robinho no processo e intimou a Procuradoria-Geral da República a indicar um endereço válido para a notificação.
Foi o que aconteceu agora. O Ministério da Justiça informou ao STJ que o governo italiano tentou extraditar o jogador, mas não obteve sucesso diante do impedimento da Constituição Federal, segundo o qual nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. Para o Ministério da Justiça, diante desse obstáculo, a solução é a transferência da execução da pena. A manifestação do MPF, assinada pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, diz que o jogador deverá apresentar os argumentos dele contra a prisão. Acontece neste momento em Paris a premiação dos melhores jogadores de futebol do mundo, o FIFA The Best. Muitos prêmios estão em jogo, incluindo o melhor jogador e jogadora de futebol do ano, melhor treinador e também o gol mais bonito. Os 3 finalistas para melhor jogador do mundo são o francês Karim Benzema, atual vencedor do prêmio, Lionel Messi, argentino, que conta com 7 conquistas e é o maior ganhador, e o francês Kylian Mbappé, que busca sua primeira bola de ouro. Na categoria feminina, Alex Morgan, americana do San Diego Wave, Alexia Putellas, espanhola do Barcelona, e Beth Mead, inglesa do Arsenal, estão concorrendo ao prêmio de melhor jogadora do esporte. E não acho que o Brasil não está representado. No prêmio Puskás, categoria que coroou o gol mais bonito do ano, o atacante do Tottenham, Richarlison, está na final com o gol de voleio com a amarelinha, na estreia da Copa do Mundo. A premiação será realizada em Paris, às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília. E veja a seguir, Banco Central retoma serviço de dinheiro esquecido em março com 6 bilhões de reais. E ainda, novo tremor atinge a Turquia e causa ao menos uma morte. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 46 minutos, pelo horário de Brasília. Vamos falar sobre economia. Depois de 2 meses em alta, o IGPM do mês de fevereiro caiu 0,06% em fevereiro. O índice da Fundação Getúlio Vargas, que ainda é muito usado para reajustar contratos de aluguel, agora acumula alta de 1,86% nos últimos 12 meses. No mesmo período do ano passado, era de 16%. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou 11 decretos que reduzem ou isentam a carga tributária de vários segmentos do setor produtivo paulista até 31 de dezembro de 2024, com previsão de renúncia fiscal de 850 milhões de reais. O objetivo é diminuir o custo de produção e estimular a economia no estado de São Paulo. Segundo o governador, a medida pretende tornar São Paulo mais competitiva em comparação com outros estados que cobram menos impostos. A medida foi divulgada em uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O Banco Central anunciou hoje que vai reabrir a ferramenta que mostra o dinheiro esquecido pelos clientes em instituições financeiras. A data está prevista para o próximo dia 7 de março. 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs poderão ter acesso a cerca de 6 bilhões de reais. O Banco Central deve disponibilizar a consulta para saber se há valores a receber no sistema financeiro nesta terça-feira. O procedimento estava suspenso desde abril do ano passado, assim como os saques, que agora serão permitidos também pelos herdeiros e representantes legais de pessoas falecidas. O órgão anunciou algumas mudanças nas consultas e saques para os usuários, como a inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR, ampliando a possibilidade e o montante a receber e mais transparência para quem tem conta conjunta. Vale ressaltar que as informações oficiais sobre valores e consultas ao sistema são divulgadas apenas no site do Banco Central e redes oficiais da instituição, e não por meio de aplicativos de mensagens ou SMS. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira após uma sessão marcada por volatilidade. Agentes econômicos seguiram atentos às declarações de diretores do Federal Reserve, o Banco Central americano, sobre a economia dos Estados Unidos e a reunião que define a retomada de impostos sobre combustíveis no Brasil. A moeda norte-americana avançou 0,16% e encerrou o dia cotada a R$ 5,20 na venda.
E começa na próxima quarta-feira mais um mutirão de renegociação de dívidas promovido pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. A repórter Bruna de Jaime tem mais informações. O período de renegociação para os endividados vai do dia 1º de março ao dia 31 de março. Serão ofertados descontos e prazos especiais para quem pretende quitar as dívidas. As ofertas vão variar aí de acordo com cada instituição. A negociação poderá ser realizada diretamente com o banco ou financeira, por meio dos canais oficiais das instituições ou pelo portal consumidor.gov.br, que deve ser acessado com login gov.br prata ou ouro. Podem ser negociadas dívidas em cartão de crédito, cheque especial e crédito consignado, além de outros valores em atraso. Empréstimos que tenham bens como garantia não entram nessa lista. Para realizar uma negociação, o consumidor então deve acessar o site do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira. Nessa página, ele pode conferir a lista de instituições participantes e ter acesso às instruções sobre como poderá renegociar suas dívidas com cada uma dessas instituições. Segundo a FEBRABAN, o último mutirão, que aconteceu em novembro de 2022, possibilitou aí a renegociação de mais de 2.300.000 contratos. De São Paulo, Bruna de Jaime. E nos destaques internacionais, a Rússia afirmou hoje que não vê neste momento a possibilidade de um final pacífico para a guerra na Ucrânia. Moscou exige o reconhecimento do domínio russo sobre 4 regiões ucranianas para iniciar as negociações de paz. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou nesta segunda-feira que o plano proposto pela China para solucionar a guerra contra a Ucrânia merece grande atenção, mas que no momento a Rússia não vê as premissas necessárias para uma solução pacífica. Na sexta-feira, quando a ofensiva russa completou 1 ano, a China publicou um documento de 12 pontos que pede a Moscou e Kiev o início de negociações de paz. O país asiático, entretanto, é desqualificado pelos aliados ucranianos por ser um dos principais aliados da Rússia. Os Estados Unidos afirmam que Pequim estuda enviar armas para as forças russas, algo que o governo chinês nega. Moscou agradeceu à China pelos esforços, mas garantiu que só vai negociar o fim do confronto quando houver o reconhecimento do domínio russo sobre as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporísia e Kherson. Também nesta segunda, o Kremlin chamou de absurdo o novo pacote de sanções que afeta 121 indivíduos e instituições imposto pela União Europeia à Rússia. Apesar disso, o governo russo afirmou que as novas limitações não devem surtir efeito. Na Itália, mais de 60 pessoas morreram após o naufrágio de uma embarcação que transportava imigrantes na costa do país, na região da Calábria. A Guarda Costeira segue com as buscas por vítimas na região. A tragédia na Itália se torna ainda maior. Nesta segunda-feira, a Guarda Costeira do país confirmou o surgimento de novos corpos em Crotone, na região da Calábria, vítimas do naufrágio de uma embarcação que transportava migrantes no último domingo. Pedaços do barco, que estava superlotado e foi de encontro às rochas a poucos metros da costa durante uma tempestade, foram encontrados e espalhados na praia. Algumas ONGs assumiram os cuidados de crianças que perderam os parentes. Os bombeiros da cidade vizinha de Cutro também participam das buscas com o auxílio de helicópteros. A embarcação partiu de Izmir, na Turquia, na semana passada, e 3 responsáveis pelo tráfico de imigrantes sem documentos foram detidos. De acordo com a imprensa italiana, a polícia ainda busca um 4º suspeito. Um novo tremor atingiu a Turquia hoje e deixou ao menos uma pessoa morta. Vários prédios que foram danificados pelo terremoto do início do mês acabaram desabando. E nesta segunda-feira, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu desculpas à população de Adiaman pela demora na chegada das equipes de resgate em relação aos terremotos do dia 6 de fevereiro. A província fica no sudeste do país e foi uma das mais atingidas. Erdogan, que está no poder há 20 anos e pretende continuar após as eleições de maio, recebe críticas pela lentidão no socorro. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları. Devido a razões como o efeito dos tremores, o mau tempo e as dificuldades pelos danos nas infraestruturas, não conseguimos trabalhar do jeito que queríamos em Adiaman nos primeiros dias. Peço desculpas. Além dos pedidos de perdão,
O presidente turco prometeu a construção de cerca de 50 mil novas casas na província de Adiaman. Mais de 300 mil moradias serão construídas nas 11 regiões afetadas pelos terremotos. Nesta segunda-feira, um tremor secundário de 5,6 graus deixou pelo menos um morto e dezenas de feridos na província de Malatya, que também fica no sudeste da Turquia. Os abalos sísmicos que devastaram o sul da Turquia e o norte da Síria causaram danos de mais de 34 bilhões de dólares, cerca de 180 bilhões de reais, segundo estimativas do Banco Mundial. A instituição detalhou que esse valor equivale a 4% do PIB turco em 2021 e que o levantamento não leva em consideração o custo da reconstrução, o que poderia fazer a quantia dobrar. Os terremotos já deixaram mais de 44 mil mortos no sul e no sudeste da Turquia. E olha só, na China, jovens se arrumam e sentam em frente a seus smartphones em uma ponte no meio da noite para transmitir ao vivo pela internet, na esperança de obter recompensas financeiras dos seguidores. A reunião de streamers na cidade de Guilin, ao ar livre e de noite, gera uma cena inusitada. As ruas da cidade chinesa de Guilin estão cheias todas as noites com streamers. São jovens com suas iluminações próprias e smartphones fazendo transmissões online pelo Douyin, versão chinesa do aplicativo TikTok. Todos competem por doações de dinheiro digital junto aos seus seguidores na plataforma. Em busca de mais atenção, muitos aderiram à tendência de transmissão das ruas, que ganhou força há um ano. Há muitas transmissões ao vivo em ambientes fechados, então isso torna a competição muito saturada e difícil. Como sou de aparência mediana e não tenho nenhuma habilidade, transmito do lado de fora para chamar a atenção de quem está passeando pelo aplicativo, para que eu possa ter espectadores mais casuais. Claro, se eu tivesse talento, eu gostaria de estar dentro de casa. Faz muito frio do lado de fora. Quando atinge 0 grau, é insuportável, fica muito frio. Alguns streamers, principalmente os especializados em recomendar comida ou cosméticos, viraram celebridades capazes de gerar milhões de dólares em receitas publicitárias. Mas os ganhos dos jovens instalados na ponte Guilin são muito mais modestos. Alguns acharam no streaming uma fonte de renda extra. Durante o dia tenho meu próprio emprego, mas como eu realmente gosto de cantar e dançar, pensei em fazer disso um trabalho paralelo, para que eu pudesse fazer as coisas que eu amo. Foi por isso que comecei a transmitir ao vivo. Alguns vendem produtos ou dão dicas e truques sobre a vida cotidiana. Outros cantam, dançam ou apenas conversam com os espectadores. Mas a atividade a céu aberto tem seus desafios. Algumas palavras ditas pelos pedestres são realmente hostis, e alguns olham para nós com certa discriminação. Eles perguntam coisas como: por que você não encontra um emprego normal? O que você está querendo? Por que você está fazendo uma transmissão ao vivo aqui no meio da noite? Por isso escolhemos um local longe dos moradores, para tentar não incomodar as pessoas e onde é mais seguro. Entre as queixas, alguns jovens confessam que se seus empregos lhe garantissem uma renda suficiente, provavelmente não estariam sentados à noite trabalhando no local. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.